exatamente como veio aqui nas eras da igreja primitiva. We'll get it after a while, a doctrine. Nós entraremos nisso daqui a pouco, uma doutrina. Then it becomes a saying first, then a doctrine. E então isso primeiro se tornou um dito, então se tornou uma doutrina. And then become a statute, then become a church. And through the dark ages, E então se tornou num estatuto, então se tornou numa igreja, e foi através das eras negras. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Bom, nós vamos à leitura em São Mateus, capítulo 1, o versículo 19, o versículo 21. Mateus capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Grande Criador, te louvamos porque podemos estar diante de ti, reconhecendo que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aquilo que o Senhor prometeu fazer, o Senhor fez. E o Senhor diz que teria um povo nesse dia final, e nós o vemos. Um povo que pode crer na sua palavra, naquilo que o homem não pode crer. É Deus quem fala e Deus quem crê. Deus no homem. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos enquanto meditamos nesta palavra. Amém, Senhor. Amém. Sentamos. Revelando o seu nome. Nós já estudamos várias coisas sobre o nome e eu quero passar, quem sabe, talvez os mesmos parágrafos, mas com uma luz melhor para esta hora que estamos vivendo. Deus sempre manifestou o seu nome. O povo falhou, diz, por não conhecer também o seu nome. Mas quando veio Jesus, Deus manifestou ali o seu nome, revelou o seu nome, foi claro. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, não Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. É exatamente o que Jesus quer dizer. Yeshua é Deus Salvador. Deus estava numa carne para poder nos salvar. Agora, nós temos um nome de Deus no Antigo Testamento
que nunca foi revelado, nunca foi conhecido. YHWH. Ele foi apenas soletrado. Então, quem é que sabe o que é certo? Você só o conhecerá quando ele está manifestado. Aí você sabe, esse é Deus. Se ele estava manifestado em Jesus, ali estava o nome de Deus. Se é Jesus o Salvador, ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele veio para salvar os judeus rejeitaram, Deus já passou para os gentios. Deus vem dar oportunidade para o povo que crê nesta mensagem do profeta, para ele ser salvo nesse dia. Ser salvo através da mensagem. Porque salvo através do Calvário você já foi. Mas você não vive no tempo do Calvário. Quem viveu no tempo do Calvário se perdeu. Porque eles não viram o Salvador ali no Calvário. Então quem viveu também no tempo da manifestação do Oeste, eles não viram Deus novamente no Monte Pôr do Sol, quando Deus estava manifestando, está se revelando. O irmão Brana diz no primeiro selo 128, vamos estudar um pouquinho a mensagem do profeta. A gente não tem condição de ser um mestre, mas o Espírito Santo é. A gente só vai acompanhando o Espírito Santo, acho que é o suficiente. Aí ele diz assim: sabe você que o nome Jeová não é correto? O que pode falar isso, usar essas expressões, só pode ser um profeta. Se eu falasse sem ter base alguma e chegasse para você e dissesse, olha, Jeová não é um nome certo, você não ia crer. Se um teólogo chega e fala, talvez você crê. Mas eu não creio em teólogo, eu creio no profeta. O profeta é mais fácil. Eu sei que o profeta, ele é a boca de Deus na terra. Então ele está dizendo, você sabe que o nome Jeová não é correto? Aí você sabe que ele veio pelo nome Jesus, então esse é o correto. Mas no Velho Testamento ele não era conhecido, você não pode falar o nome dele. Uns dizem que é Yahvé, outros dizem que é Jeová. Aí vem o William Branham e diz que não é certo. Nenhum desses é certo. Mas vai revelar o nome? Não, eu não vou falar para você o nome do Velho Testamento. Eu vou falar para você o nome do Novo Testamento, quando Deus termina com todas as coisas e revela o seu nome. Ele revelou o seu nome de Salvador. Ele chamará Jesus porque o nome Jesus já significa Salvador. O irmão Brana diz que Jesus e Josué é o mesmo significado, que é Deus Salvador, Josué, e Jesus, Deus Salvador. Tomamos o significado do nome no tempo que ele está sendo falado, no tempo dos gentios, então o significado para nós entre os gentios. Você não pode dar o significado do nome Jesus entre os judeus, porque se há três nações, judeus, gentios e samaritanos, e Deus está tratando com os gentios, então você tem que dar o significado como o profeta deu. O nome Jesus, o significado dele é o mesmo de Josué, que é Deus Salvador. Você não pode mudar o significado, desde que você é daquela nação. Eu sou daqui, eu quero saber o significado no meu nome lá entre os judeus. Eu não vou nem achar, porque na Bíblia não tinha Osmar. Tinha Omar, mas não tinha Osmar. Então, eu já tenho um S a mais. Já puxa para o lado gentil. Meu nome já puxa para o lado gentil. E já tem um S a mais. Mas é que eu sou gentil. E tem que dar o significado do nome naquela época que ele está manifestado. Então, a época de Jesus é Deus Salvador. Agora, se Deus manifesta depois de Jesus, como tem promessas na Bíblia, que ele manifestaria nos últimos dias,
aqueles dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló, quando o mundo estivesse na depravação, na decadência moral que nós vemos hoje, então Deus estaria outra vez manifestando, revelando o seu nome. Há 2000 anos Deus revelou o seu nome para nós, entre os judeus, porque ele veio para o que era seu. São João capítulo 1, você vê, ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Assim também, quando Deus manifesta no último dia, ele vem para o que era seus. Agora, quem é de Deus hoje? Hoje não é judeu que é de Deus. Naqueles dias que Jesus veio, eram os judeus que eram de Deus. Ele veio para o que era seus. Os judeus eram seus, mas os seus não receberam. Aí passa 2000 anos, Jesus Cristo vem outra vez. Quando eu falo Jesus Cristo vem, não é arrebatamento, é vindo em carne, é filho do homem. Então, quando ele vem outra vez, ele recebe o nome outra vez. Esta é a questão das pessoas não saber o que é o novo nome. É por causa da manifestação. A manifestação no leste é Jesus. A manifestação do oeste é Brano. É por isso que é um novo nome. Então, só o eleito é que descobre essas coisas, que está dentro da mensagem do profeta. Ele deixou tudo claro, sem citar o próprio nome dele. Ele deixou tudo claro. Ele citou o nome de todo mundo, menos o dele. Agora, quem tem que saber deste nome é você. Porque quando ele veio para os seus judeus o chamaram de demônio. Quando ele veio para os seus gentios, que é agora, quando ele veio no Mombrana, ele não veio para judeu, ele veio para gentio. Aos seus agora, eram aqueles que, Apocalipse 10, quem é desta Bíblia, deste capítulo, recebe esta revelação, porque ele é desse tempo. Então ele veio para os seus gentios, e os gentios chamaram de demônio, mesma coisa. Quantos que disseram que o irmão Brano era um adivinho? Que é um demônio. Ele estava adivinhando. Mas não, era o discernimento que os gentios precisavam saber. Era a revelação de Deus em carne que os gentios precisavam saber. Mas os gentios olharam e disseram, não, isso daí também é falso. Até hoje, na mensagem, se você falar de novo nome, Brana, eles dizem, é falso, é do diabo. É o mesmo demônio dos dias de Jesus, que Jesus era Deus e eles diziam, tu és Beuzebu. Quer dizer, é o mesmo demônio que usou os judeus no amanhecer, usa os gentios no entardecer. O mesmo Espírito Santo que revelou os judeus no amanhecer, revelou os gentios no entardecer. Amém? São coisinhas que nós devemos guardar. Se você não vai ouvir eu falar o nome claro, ler aqui na mensagem, olha, que o nome de Deus, o irmão Brana está dizendo que o nome de Deus é isso. Você vai ter que ler as entrelinhas pela revelação, que está claro. Mas você vai ter que ler isso daqui, juntamente comigo. Se ele diz o nome Jeová não é correto, e logo Jesus é o nome daquele Jeová que não era correto, e depois veio no tempo do irmão Brana, e irmão Brana diz, a voz falou para ele, Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Olha para você ver. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Agora aqui ele estava com o nome manifestado entre os judeus, Senhor Jesus Cristo, que eles não o tinham como Senhor, eles o tinham como um falso, um filho ilegítimo, um Beuzebu. Nesses últimos dias, Deus não viria outra vez com o nome Jesus, porque ele iria manifestar em carne outra vez, então ele não pode ser chamado Jesus Cristo. Por isso, quando chamaram o irmão Brana de Jesus Cristo, ele largou do ministério, porque ele não pode ser chamado Jesus Cristo. Ele já foi chamado uma vez, agora é outro nome, é um novo nome, só que está escondido nos trovões, nos selos, e não podia ser revelado, enquanto o ministério do profeta nos selos
não abrisse esse mistério. Por isso o profeta diz que o novo nome está revelado nos trovões, os trovões revelados nos selos. Então você vai encontrar o novo nome assim. Deixa eu ler aqui para vocês. Qualquer um sabe que isso é verdade, falando do nome Jeová, que não é correto. O doutor Levi sabe isso. Os tradutores não puderam traduzi-lo. Até ele soletra de uma forma diferente. JVHU. Isso não é Jeová. Nem sequer se aproxima. Porquanto não sabiam a tradução, então puseram Jeová. Porém, esse não é seu nome. Vejam, cada vez que há uma vitória ou que algo significativo sucede, um nome é mudado. Quer dizer, esse não é o seu nome. Mas você encontra o nome dele na Bíblia. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Porque se ele salva, então ele é Deus. Ele salva o seu povo dos seus pecados. Então aqui está o nome de Deus. Se no Velho Testamento eles diziam que o nome era tão sagrado que não se falava no nome. No Novo Testamento, aquele nome sagrado estava em carne. Aí ele já se chamou Jesus, já podia falar, aí já podia usar esse nome. Vocês pedem no meu nome. Até Deus no Velho Testamento, quando Moisés diz, qual é o seu nome? Porque eles vão me perguntar lá no Egito qual é o seu nome, eu vou ter que responder. Qual é o seu nome? Diga para eles, eu sou, me enviou a vós. Ele nem falou o nome. Ele escondeu o nome no Velho Testamento assim, diga, eu sou, me enviou a vós. Então você vem caminhando com esse eu sou, e Jesus Cristo chega e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o eu sou lá. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Ou então aquele eu sou que Moisés falou, ele não revelou o nome, mas agora já está revelado o seu nome na Bíblia. E ele veio revelar o seu nome através da manifestação. Ele não veio falar assim, eu, Jesus, eu sou o nome de Deus. Não, a manifestação, as entrelinhas, é que dizia aquilo. Eu sou o caminho, eu sou a porta. E para apertar mais ainda o judeu, que estava preocupado, ele diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí que jogaram pedra nele. Aí que Jesus teve que ir embora, teve que correr. Porque eles não admitiam aquilo. E era exatamente aquilo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Era o eu sou que falou lá com Moisés na sarça ardente. Eu sou. Era o mesmo. A irmã Brana usa a expressão, ele nunca diz eu fui, eu serei. Ele diz eu sou, porque a palavra eu sou se faz Deus sempre presente. Eu sou. Não eu fui no passado, nem eu serei no futuro, mas eu sou. É um Deus presente. E ali ele estava manifestando o seu nome. Eu estou falando agora da manifestação de Deus, Deus revelando o seu nome. E ele, o seu nome será Jesus, porque salvará. Se você for em Isaías, ele vai mostrar, eu sou o Salvador. Ele mesmo, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Isaías 43 revela isso também para nós. Então, você vê que se ele é o eu sou, ele é o Salvador, aí está o nome dele, aí já conheço o nome dele. No Velho Testamento não se falava eu sou. Mas agora no Novo Testamento, quando ele veio em carne a primeira vez, para poder ser homem como nós, assim como Deus fez o homem lá no princípio, e Deus era espírito, aí fez o homem espírito, a imagem dele, Deus nos criou a imagem dele, Deus é espírito, o homem é espírito. Aí Deus pegou do pó e fez um boneco e soprou aquele homem espírito naquela terra, e ali passou a ser uma alma vivente. Deus não tinha feito isso para ele ainda, ele fez para o homem. Ele fez um corpo para o homem, mas para ele mesmo, ele tinha manifestado numa luz, ele tinha manifestado numa teofania, que é um corpo que aparece e desaparece ao mesmo tempo,
Mas ele ainda não tinha feito aquilo para ele, um corpo para ele. Por isso, ele prometeu em Isaías 7,14 que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aí sim, quando a virgem concebeu e deu à luz, ali ele já manifestou o seu nome. Ele já nasceu o Cristo, como São Lucas 2,11 diz, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas ele recebeu o nome de Jesus. Jesus é o nome humano. Isto é o que é importante para nós podermos entender. Jesus é o nome humano de Deus. Deus em carne chamou Jesus. Agora, hoje nós falamos, católicos falam que Jesus é Deus, protestantes falam que Jesus é Deus, Filho de Deus. Isso é fácil. Você chega nos pentecostais, não, ele é Filho de Deus sim. Filho de Deus, é Deus em carne. A Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus conosco. Então, é Deus mesmo, Jesus Cristo é Deus. Todo mundo fala, isto é uma mensagem do amanhecer, do leste de Jerusalém. Mas hoje nós estamos não na manifestação de Jesus o Salvador, estamos na manifestação da revelação dos trovões de Apocalipse 10. E quando viesse esta revelação, então Deus teria um novo nome. E tem uma coisa, ele daria o nome dele, o novo nome dele, ao que vencer. Eu ia falar sobre isso, não sei se consigo falar qualquer hora sobre isso. Deus deu o nome dele ao que vencer. Não diz aos que vencerem. Ao que vencer. Ainda que o irmão Brana usa esta expressão e põe para o plural, porque a igreja também recebe esse nome. Mas ao que vencer é que ele dá o nome. Tudo que você vai ver nas eras da igreja, o final, o último versículo, é para o vencedor. O vencedor foi Paulo, o vencedor foi Irineu, o vencedor foi Martim, o vencedor, e você vai usando assim, foi Columba, o vencedor foi Wesley, o vencedor foi Lutero, Wesley e Branda. Certo? Isso foi o vencedor daquela era. Agora, no nosso dia, o vencedor foi Branda. Esse é o vencedor. Ao que vencer. Isso tem o vencedor da era e tem os que vencem com ele. Mas tem um vencedor da era. E foi aí que o irmão Brana também recebe o nome de Deus na última era. Isso nós temos na mensagem do profeta. O povo não crê porque ele diz que crê na mensagem, mas eles mentem. Eles não creem na mensagem. Mas que está na mensagem, está. Então, se lá no início da era, para Deus manifestar como Salvador, ele teve que mostrar, revelar o nome. Deus revelando o seu nome. Eu estou dizendo, ele revela o seu nome de Salvador e ele revela o seu nome também de revelador. Como o nome de Salvador, ele é Jesus. Mas no último dia, Apocalipse 10, verso 7, ele ia abrir o mistério para nós. E então Deus estaria revelando o seu nome nesse dia, através de um ministério de revelação. E nós temos esse ministério no irmão Brana. Amém. Olha, eu não vou poder ler tudo, porque você sabe, o nosso tempo é escasso. Mas vou repetir o que eu já li, o que vocês conhecem, para nós ir falando um pouquinho sobre isso. Ele diz, não era nada mais que um enganador, falando de Jacó, 129, do primeiro selo, tradução de Goiânia, primeira tradução. Porém, uma noite se encontrou com algo verdadeiramente real, ele soube que era algo real, e se manteve ali até o amanhecer, até que venceu, e então seu nome foi mudado para Israel, que significa um príncipe com poder ante Deus. Correto? Assim foi com todos os vencedores. O irmão Brana está falando no plural de vários vencedores. O 132, ele diz no primeiro selo, agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. Se você notar as expressões do irmão Brana, ele mostrou tudo no passado. O seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. Porque foi
o Redentor quando esteve sobre a terra. Aí a pessoa pensa que ele é Redentor depois que ele saiu da terra. Não, ele é o Redentor quando esteve sobre a terra. Ele era como Boaz naquele dia, comprando tudo que era de Noemi e tomando por esposa a Ruth, na terra. E assim Jesus, o seu nome, Redentor, quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno, aí já está falando da ressurreição, e a morte, e os venceu, e ascendeu, subiu, então recebeu um novo nome. E já está falando de Jesus. Jesus veio, ele é o Salvador, ele é o Redentor. Ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Você vai ter que entender que por mais que você prega que Jesus Cristo é o Redentor, hoje você tem que saber que ele foi o Redentor. Porque hoje o ministério dele não é de redenção. O ministério dele hoje é de revelar àqueles que ele já redimiu. Ele revela àqueles que ele redimiu. Ele teve um período de 2000 anos para poder vir manifestando sua palavra para o povo, para no final desses 2 milênios, ele vir e se revelar ao povo. Ele falou 2000 anos no Velho Testamento e depois veio e se revelou. Este é Jesus. Eu sou. Então esse é o Deus Todo-Poderoso. É o eu sou. Não, nós não podemos aceitar ele como Deus. Nós aceitamos ele como filho. Tem gente que diz assim, ó, eu não posso aceitar o profeta como Deus. Eu aceito ele como um profeta, mas não como Deus. A denominação diz, olha, nós não cremos no William Branham como profeta. Nós cremos nele como um grande homem. Isso não funciona. Era a mesma coisa dos dias de Jesus. Quem diz os homens ser o filho do homem? Uns diziam, ele é Elias, ele é Jeremias, ele é João Batista, ele é um que ressuscitou dos mortos. Sempre bons personagens, eles disseram que Jesus era. Mas Jesus não ficou satisfeito com aquilo. É a mesma coisa. O que vocês dizem de William Branham? Pentecostais, o que vocês dizem de William Branham? Olha, foi um grande homem. A Assembleia de Deus pode dizer, ele ganhou mais de 500 mil de gente e mandou para nossas assembleias. Ele foi um grande homem de Deus. Bom, e vocês... da mensagem, que vocês creem? O que foi William Branham? Foi um profeta. Foi um profeta. E vocês, da terceira etapa, o que crê que foi William Branham? Ele foi Deus encarnado. Você vai notando, e é por revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque você não diz que eu sou como Jeremias, como João Batista, que foi o meu precursor. Você não diz que eu sou um dos profetas que levantou dos mortos. Não. Bem-aventurado és tu. A revelação que ele teve. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele estava dizendo, tu és a encarnação do Eterno. O Cristo é a unção. Tu és o Cristo, a encarnação do Eterno, do Deus vivo. Eles não podiam vir lá fora. Dentro do grupo, tinha ainda as duas classes. Tinha o Pedro e tinha também o Judas, que estava ali dentro do grupo, quando 70 já tinha ido, que eram os ignorantes mesmo, aqueles que ignoraram o assunto, eles já estavam fora. Então você vê o que o irmão Branham está dizendo. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. O que? O novo nome. Será revelado nos trovões. Agora você vai nos trovões, tudo nos trovões que você for examinar, você vai encontrar o nome de Deus. Porque os trovões seria Deus abrindo os trovões para nós. Mas ele abriu como? Como o anjo forte, tomando o livro, descendo do trono da eternidade, vindo ao monte pôr do sol. Como anjo forte, ele vem e dá uma espada na mão de William Branham, que cai na mão dele, cabia só na mão do profeta. Ele diz, cabia perfeitamente na minha mão, lá no Quênio Sabino. Aquela espada coube na mão do profeta. E ali, Deus pega e traz para ele a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Aquela espada, irmão Branham diz, mais tarde nós vemos que aquela espada era a palavra de Deus. Estava na mão do profeta. Mas se você notar, agora quando ele prega os selos, estava na boca.
Entende? A espada estava lhe saindo da boca para mostrar a verdade para todos nós. A palavra saía da boca do profeta. Deus estava em carne humana. Então, se ele chamou Jesus lá no amanhecer, ele tinha que receber um novo nome quando ele manifestasse São Lucas 17, 26 a 30, nos dias do Filho do Homem, nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Estas coisas, estou falando para vocês de coisa passada. Para mim falar para vocês de coisa de hoje, eu tenho que falar hoje, o Senhor Jesus Cristo já tem manifestado no seu corpo místico, que é a sua igreja, sua esposa, está aqui levando a cabo o ministério, porque nós comemos o livrinho e estamos agora mostrando para o povo que esse livrinho, ele é doce só na boca. Mas a hora que você coloca ele em prática, a hora que você crê, a mensagem do irmão Branham é doce na boca. Sabe qual a mensagem do irmão Branham que é boa? O irmão Branham curou enfermos, expulsou demônio, o irmão Branham ressuscitou mortos. E aí cada pregador que vem e conta é só coisa da boca. Nunca contaram, nunca deram uma mensagem para nós que aquela mensagem desceu para o ventre. É uma mensagem de boca apenas. Olha, o irmão Branham fez isso. Olha, ele curou tanta gente. Quando eu falo sobre isso, eu vejo aqueles caminhões de aparelhos ortopédicos. Isso é tudo mensagem que Deus dá para nós na boca. Não engoliu ainda. Ela não desceu para o ventre. Essa mensagem não desceu para o ventre. Ela está na boca. A mensagem que vai para o ventre, para o coração, lá para dentro, é 7 selos revelados. Quando ela desce, aí amarga, porque ela é a revelação. Não tem coisa da mensagem do profeta que amarga. Se você tomar todas as mensagens do irmão Branham fora da revelação, o que o irmão Branham pregava, até entre os denominacionais, era aceito, porque o irmão Branham tomava pensamento de denominacionais, como nós lemos ontem, de Uriah Smith, ele tomava pensamento de Uriah Smith e pregava para o povo. O povo da Batista, os demais, o William Branham é um grande homem. Por quê? Estava expressando o pensamento de Uriah Smith. Mas quando ele parou e expressou o pensamento de Deus, como falamos ontem, a coisa mudou. Aí os batistas não creram nele, porque contrariou o pensamento de Deus, contrariou o que eles já tinham recebido. E eles só aceitavam o Branham quando aquilo apoiava nas suas doutrinas, falava bem de suas doutrinas. Mas quando revelou os selos, aquilo abriu tudo. Aquilo mostrou que até o irmão Branham pregava errado. Antes, foi o irmão Branham que falou. Nós temos a mensagem, o profeta do século XX, que o irmão Levi ele escreveu ali, que o irmão Branham mostrou essas coisas. Depois da abertura dos 7 selos, o irmão Branham teve que corrigir muitas coisas que ele pregou antes. E isso é verdade. A abertura dos selos faz o pastor corrigir a mensagem. Ele diz, eu tenho 30, 40, 50 anos de ministério. Muito bem, eu admiro o seu ministério. A hora que você receber a revelação dos 7 selos, você vai ter que consertar. Quanto mais tempo de ministério, mais tempo você vai ter que consertar. Você tem 30 anos de ministério de pastor na mensagem, a hora que a revelação dos 7 selos chegar para você, você vai consertar 30 anos de ministério. Agora, você não tem coragem de consertar. O que tem acontecido com esses pastores é que eles não param para consertar o ministério. O irmão Branham parou e disse, eu errei ali, eu pensei. Eles não param para falar isso. Eles querem que o povo crê neles a vida inteira. Se eles adulteram e o povo não sabe que adulteram, eles adulteram a mensagem, o povo não sabe também. O próprio povo deles, o ministério deles não sabe que foi a mensagem adulterada. Porque se no natural eles adulteram e o povo não fica nem sabendo, porque não fala abertamente para o povo, é difícil falar abertamente para o povo. Aí, adulterando a mensagem, o povo não fica nem sabendo, porque quem engoliu um adultério natural, engole um espiritual também. É o que tem acontecido. Porque eles não podem receber essa luz, eles não podem consertar os seus ministérios. Não tem coragem de parar, como o Branham parou nos últimos 3 anos de ministério para consertar 30. Certo? Para consertar 30 de ministério que ele teve antes. Ele tinha que pegar 3 anos e consertar 30.
Por que não fazem isso hoje? Do ano 2000 para cá, o que nós estamos fazendo? Já tomamos 9 anos para consertar 29. Certo? Eu tinha 29 anos de ministério. Aí eu estou pegando aí 8, 9 anos para consertar os 29 que eu tive antes. E não adianta dizer, não, eu não errei, não. Eu não tinha revelação. O pastor tem que mostrar para a igreja. Eu não tinha revelação dos selos. Mas eles têm coragem de falar para a igreja? O William Branham teve coragem de dizer, eu errei, eu falhei nisso. Eu estava pregando baseado no que os outros pregavam e dizendo que aquele cavaleiro lá no primeiro selo, capítulo 6, era o Espírito Santo. E eu pensava que era, mas não é. Aquilo é o anticristo. Então eles têm que saber que o que eles têm pregado até dentro da mensagem, sem a revelação dos selos, é anticristo. Eles pregam coisas, mas é do profeta. O profeta diz que era anticristo. O profeta disse. Porque o Espírito Santo revelou aquilo para ele. Ele pensava que era o Espírito Santo o cavaleiro, mas o cavaleiro era o anticristo. Que diferença. É como o norte do sul, o leste do oeste. Essa diferença. Aqui eu prego, olha, isso aqui é o cavaleiro branco, isso aqui é o Espírito Santo. Aí vem o ano de 63, quando os selos são revelados, aí o próprio profeta que tinha pregado que aquele cavalo branco era o Espírito Santo, ele veio e diz, aquele cavalo branco era o anticristo. Isso quer dizer, se você continua crendo na primeira e segunda etapa, sem a terceira, você é um anticristo. É o que está acontecendo dentro da mensagem, é isso aí. O povo é anticristo quer dizer antipalavra, contra Cristo, contra a palavra. Cristo quer dizer a revelação. Eles são contra a revelação, é anti-revelação. Eles são contra a revelação. Mas qual a revelação que eles são contra? Eles são contra a revelação dos trovões, do novo nome. São anticristo, dentro da mensagem. Tem pessoas aí que escrevem e comentam nas páginas sobre novo nome, e quando fala, eles dizem, tem alguém que está pregando que o novo nome é Brana, ele é um falso. Ele é um falso. Não foi o mesmo que fizeram lá atrás com Jesus? Os judeus disseram, nós não aceitamos esse nome não. Por certo, eles não conheciam, eles só sabiam, ele é um grande eu sou, ele diz que eu sou. Agora, esse homem aí que chegou, que está falando, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou. E ele ainda chegou a dizer assim, o verdadeiro pão do céu não foi Moisés quem deu para vocês. O verdadeiro pão do céu é meu pai que dá para vocês. São João ele fala isso. O verdadeiro pão é o meu pai. Você vai lá, pois o verdadeiro pão Moisés tinha dado. Era o maná, mas aquilo ali não era o verdadeiro em forma de pessoa, de nome. Não era. Então eles tomaram o do Velho Testamento e rejeitaram Jesus no Novo Testamento. Agora o povo toma Jesus das eras e rejeita Brana, que já é da revelação dos trovões. Por isso, olha, a assembleano não sabe nem o nome do Pai. Os pentecostais não sabem nem o nome do Pai. E o povo da mensagem não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Tem diferença, é a mesma coisa. Amém, amém, amém. Então você vê que tem que ter uma revelação. Ele está revelando o seu nome. O seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo. Se Deus pudesse dizer nesse último dia, olha, o meu nome no último dia será Brana, porque eu vou revelar o meu povo. Não vou salvar mais meu povo. Meu povo já é salvo. Meu povo salvo precisa ser revelado. Tem a pessoa que é salva, mas não é revelada. Então ela não vai no arrebatamento. Para o arrebatamento, o profeta diz que tem que ter a revelação dos 7 trovões. Então tem que ser revelado. E aí você tem que ter novo nome. Não se vai no arrebatamento sem novo nome. Tem que ter um novo nome. Senão não vai. Você veja Deus revelando o seu nome. Outra vez, deixa eu passar por isso daqui, para mim poder ter mais força ali na frente. Abraão restaurado 45. Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão, disse, você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado Abraão.
lhe deu parte de seu nome, passou seu nome para Elohim, H-I-M e H-A-M. Ele diz aqui, Elohim, Abraão, tradutor, Elohim. Em outras palavras, eu sou o pai de todas as coisas. Veio, e eu te faço o pai das nações. Isso já é para gentios. Eu te faço pai das nações. Já vem para receber um nome gentil. Para começar, ainda que Abraão aponta para judeu, ele aponta também para gentil. Porque Abraão, ele aponta para judeu porque ele vem de Sem. Sem, Cã e Jafé. Então, de Sem veio Abraão, o profeta disse. Então ali está o judaísmo. Mas de nascimento, Abraão é de Ur dos Caldeus. Ele é gentil. De nascimento, ele é de Ur dos Caldeus. Por isso ele recebeu o nome Abrão. Aí Deus tinha que mudar o nome dele. Porque eu tenho que te dar um outro nome. Se você nota a maneira de Deus trabalhar, aí Deus vem mudando o seu nome. Escuta aqui. Em outras palavras, você é pai das nações. Esta é uma boa sentença. Você já pensou nisso? Um grande evangelista hoje chamado Billy Graham, pense nisso. Como Deus em sua misericórdia, como ele já sabia as coisas que ele faz. Amém? Mas desse jeito é difícil chegar lá, né, irmão? Já nem comecei, já tem papelzinho aqui. Meu Deus do céu. É que é muita coisa. E eu vou te dar mais isso. Olha, é Deus falando, Jesus dizendo, eu sou. E você tinha que crer que Jesus Cristo era aquilo mesmo. Jesus Cristo é o eu sou. Porque ele diz, eu sou. E se Brana disser também, o que você faz? É coisa que você já conhece. Você já conhece, vou só ler. Talvez eu tenha o título que me vem na hora, mas a mensagem é a mesma. Talvez um título só para posicionar aquelas coisas. Revelando o seu nome. Ele revelou o seu nome aos judeus, que é Jesus. Ele revelou o seu nome aos gentios. Quando ele revelou aos judeus, ele estava ali, e Jesus diz, eu sou. Eles tinham que tomar aquela mensagem de Jesus, comparar com Moisés. Rapaz, o que está dizendo? Eu sou. Quando Moisés quis saber o nome de Deus lá atrás, Deus falou para ele, eu sou, me enviou a voz. Então eles deveriam ter examinado, olha, ele é eu sou, então eu sou, mas chama Jesus, mas ele diz que é eu sou. Então esse é o nome de Deus, que durante o Velho Testamento nós não sabíamos, é o nome de Deus. Ele tinha que vir em carne para poder receber um nome. Quando você vem em carne, você nasce. Antes da criança nascer, você prepara qual o nome para aquela criança. Quando ela nasce, você põe o nome na criança. Então Deus, já no Velho Testamento, ele não tinha nascido ainda. Ele veio nascer no Novo Testamento. O nome era apenas soletrado. E ele tinha que ter um nome. Ele só dizia as virtudes do nome, o significado do nome. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Isaías 9,6. Mas não é nome. Ele estava falando do significado daquele nome. Mas quando ele nasceu, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome, Jesus. Por que Jesus? Porque salvará o seu povo de seus pecados. Ele revelou o seu nome. Entre os judeus ele revelou o seu nome. Agora entre os gentios, Deus revelou o seu nome outra vez. É um novo nome. Quando Deus revela o seu nome, mas é um nome só, sim. É um nome só que é Salvador. E não há salvação em nenhum outro nome. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado pelo qual sejamos salvos. Jesus. Esse é o nome. É o nome, você tem que guardar isso. Esse é o nome. Jesus, está escrito aqui, é Salvador. Não estou te dizendo que novo nome é Salvador. Não, novo nome é revelador. Não é Salvador mais. Salvador você já foi. Você já recebeu a salvação. Agora você tem que conhecer o nome de Deus no entardecer.
que você conheceu o nome do Redentor, mas ele foi Redentor quando esteve sobre a terra. E eu vou te dizer, Brana foi um revelador quando esteve sobre a terra. Ele revelou as coisas, ele revelou as eras, revelou as 70 semanas, revelou os 7 selos, mostrou para nós onde estavam os 7 trovões, revelou um novo nome. E as pessoas não perceberam até hoje. Agora o 157, ele revelando o nome de Deus. Ó irmão, 157, Abraão restaurado. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui. Está aqui nesta noite. Ele é Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é Jeová Deus em minha carne. Então, qual o nome de Deus ali no entardecer? Brana, ele é Jeová Deus na minha carne. As pessoas não percebiam. Temos escritura, Deus conosco, isso é Jesus Cristo. O Emmanuel é Jesus Cristo. Mas agora, ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite, no entardecer. Amém? Essas coisas são muito boas, não tem nem jeito. Vamos ver se eu tenho tempo de falar alguma coisa para vocês, daquilo que vocês já conhecem. Mas é para mostrar que essa é uma revelação do nome de Deus, no entardecer. O novo nome não é para o céu, o novo nome não é para saber depois do rapto. O novo nome era aquele dia e hora, ninguém sabe, então não sabe o novo nome também. O dia e hora ninguém sabe. São Mateus 24, 36. Então ninguém sabe dia e hora. Aí hoje nós já estamos falando isso do passado. Hoje nós já sabemos o dia e a hora. Quando Cristo veio no Monte Pôr do Sol, estava claro que foi Cristo quem veio ali. Irmão Brana viu e pregou sobre o anjo forte. Mas um dia ele pegou aquela foto, virou para a direita e disse: "Ó, irmão, é Cristo. Aquele anjo forte é Cristo." E era a vinda dele. E cumpriu tão claramente, até quase meia hora de silêncio, que foi das 6h10 às 6h30 da tarde. Aquilo ali já estava indicando quase meia hora de silêncio no céu, porque Cristo não estava no céu, ele estava na terra. Ele estava sobre o Monte Pôr do Sol, e dali ele desceu para aquela encarnação. Ele tinha que ter um novo nome. Então ele desceu. Ele tinha que ter esse nome, e foi preciso Deus tomar um pai bêbado para poder lá registrar a criança e colocar um H. Porque o pai não tinha o H. Charles Brana, sem H. Ela Brana, a mãe dele, sem H. Mas quando foi registrar William Marion Brana, mandou pôr o H. E ninguém sabia o que era aquilo. É para não ficar com o número 6. Ele seria um profeta para as denominações, como Billy Graham também é um anjo para as denominações. Mas William Brana não era apenas um anjo. Eu quero ler isso aqui para você. Eu já preguei muito isso, mas vou falar outra vez. 111, hoje tem se cumprido essa escritura. Eu vou ler no meio do parágrafo. Enquanto ele estava sentado ali, que era Abraão, estava sentado ali debaixo do carvalho, vieram 3 homens caminhando para ele. 2 deles continuaram até chegar a Sodoma e ali pregaram o evangelho a Ló para que saísse, correto? 2 deles foram para Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts. Foi pregar o evangelho para Sodoma. Porém, um deles ficou com Abraão. Abraão são os ministros revelados. Se os Estados Unidos tivessem pastor para entender isso, porque os revelados do tempo de irmão Brana morreu. Os revelados já partiram. Pelo que nós vemos hoje, está sobrando os que não foram revelados. Os que não podiam chamar aquele homem que ele viu, porque foi Abraão quem chamou. E Abraão é os ministros. Sara somos nós, a igreja. Mas Abraão é o ministro. E Abraão olhou para aquele homem que vinha
e diz, olha, esse daí é Deus. Tem 2 anjos, mas tem um Deus. Deus está no meio deles aí. Os ministros dos Estados Unidos, o que se vê hoje eles vivos, não dá para poder ter aquela revelação. Porque se disser que era Deus, então você tem que saber que o nome de Deus era Brana. Mas se eles estão combatendo o novo nome, então é porque eles não crêem que Brana foi Deus em carne. E aqui o irmão Brana que diz, você tem que ler as entrelinhas. Porém, um deles ficou com Abraão. Note que aquele que ficou com Abraão era Deus mesmo. Agora é Deus mesmo. Como ele chamou? Deus no amanhecer chamou Jesus. Deus no entardecer chamou Brana. Mas Deus não é um Deus só? Sim, ele é um Deus só. Só que ele tem vários nomes. Você conhece que ele tem 7 nomes redentores, Jeová Jireh, Jeová Rafa e assim por diante? Você sabe que ele tem 7 nomes, mas o nome de redenção mesmo é Jesus. Mas como conhecemos como 7 nomes redentores, os nomes de Jeová no Velho Testamento. Mas quando ele manifestou para a redenção mesmo, ele estava na terra, o seu nome, como ele era redentor, chamou Jesus, que ele venceu. E subiu, recebeu um novo nome, quando ele desceu outra vez no Monte Pôr do Sol, ali que ia manifestar esse novo nome, é ali que você vê Deus mesmo. Não era apenas um Brana, era Deus mesmo em carne. Agora, o irmão Brana não diz assim, ó, esse outro que sou eu, vocês sabem que sou eu que sou Deus. Esse você lê alguma vez aqui, você não lê nas mensagens, porque fica nas entrelinhas. Mas você lê. Olha, 3 homens desceu do céu. Billy Graham e Oral Roberts. São os anjos. Mas um era Deus. E aquele que era Deus discerniu os pensamentos de Sara de trás da tenda. Aquele era Deus. Ele não fala, eu sou Deus. Ele só dizia, se ele está aqui nessa noite, então ele vai fazer o mesmo que fez lá na tenda com Abraão. Aí ele começa a ter o discernimento e mostrar o que estava no coração das pessoas. Deus em carne. Eles não viram. Ali estava revelando o seu nome. Ele revelou seu nome no amanhecer, Jesus. Meteram pedra nele. Revelou o seu nome no entardecer. Chama ele de falso. O próprio povo da mensagem chama o nome Brana como novo nome. Eles chamam de falso e do diabo. Eles chamam. Eu sei porque tem sites aí que nós lemos. Falta do quê? Falta de luz. O pastor não tem luz, quem tem site não tem luz, e os que escrevem também não tem luz. É difícil um que chega lá e diz, não, o seu nome é Brana, o nome de Deus. Agora no entardecer, ele diz, eu quero Jesus. Jesus, não, eu sou Brana. A hora que eles diziam assim, nós queremos Jeová do Velho Testamento. Jeová diz assim, não, eu sou Jesus. Lá, há 2000 anos atrás, agora no entardecer, eles disseram assim, todo mundo, ó, nós queremos Jesus, artista quer Jesus, jogador de bola quer Jesus, e todo mundo quer Jesus, e quer Jesus porque não muda mais a vida, e Jesus, eu já mudei de nome, eu chamo é Brana. Vocês me querem, mas eu não sou mais aquilo que vocês me querem, porque eu não sou mais redentor. Eu fui redentor quando estive na terra, agora eu sou revelador, porque eu estou num outro ministério. Amém? Amém. Ô irmão, eu nem vi que hora que você pôs o outro aqui. Aí que eu me perco mais rápido. Mas eu estou mostrando para vocês. Vou dar dois ou 3 testemunhos aqui. Acho que vale, não vale? Porque já é bom para você saber o nome de Deus, revelando o seu nome. Deus revelou o seu nome para mim no entardecer agora, pelas mensagens, que é Brana. É o seu novo nome. Por quê? Porque ele pregou tantas mensagens. Irmão Brana pregou fé perfeita e mostrou para nós que Deus é 5, é graça, fight, que é fé, Jesus, tudo é 5. Aí depois dos selos, irmão Brana me vem e diz assim, Deus é 7. O nome de Deus, o número de Deus é 7. Porque mudou. É um novo nome. Antes era 5, era Jesus, era graça, era fé. Agora já não é mais, agora é 7. E 7 não é graça, 7 não é Jesus, 7 não é fé.
É revelação. Então, por isso, mudou. O irmão Brana revelou isso? Revelou, está na mensagem, está. Mas o povo vê, não vê por quê? Nós estamos vendo porque tem revelação. Você tem que acompanhar a revelação dos trovões, você tem que corrigir o que você pregou antes. E pregador, você que diz que o nome Brana como um novo nome é do diabo, você já pensou bem se um dia Deus te abrir os olhos? Você vai ter que chegar para o povo e dizer, irmão, vocês me desculpem, e Deus, Senhor me perdoa, porque eu chamei diabo que era Deus. Fazer que não os judeus. Por que os judeus estão sofrendo até hoje? Porque não quiseram aceitar Jesus como seu Deus. Era Deus, mas eles não quiseram. Não, nosso Deus não é desse jeito, não. Mas Deus era. Eles pensavam que Deus não era um homem, Deus era um homem. Agora, no entardecer, nós não queremos Brana como novo nome, profeta, essas coisas, não. Mas agora é novo nome. Brana é novo nome. Senão, irmão Brana não tinha dito que o número de Deus é 7, os ungidos 130. Você quer mais uma escritura da mensagem do profeta? Você vai parado na brecha 138 a 157. Leia para você ver Deus falando para ele que o nome dele tem um sinal eterno. É Deus falando para o irmão Brana. E o irmão Brana soletrando. B-R-A-N-H-A-M. Ele soletrou. Isso aí estava mostrando o novo nome. Te dou um sinal eterno. Está escrito na mensagem. Mas o povo da mensagem crê? Não. É porque são falsos. É pastor cego guiando cego. Aí a igreja cega fala também, ó, você viu? O nosso pastor falou contra aquele novo nome que eles andam pregando aí, que é Brana. Viu? O nosso pastor é corajoso. É mesmo. Ele é corajoso mesmo. Ele é um filho da serpente. Ele é corajoso mesmo. Porque falar que Brana como novo nome é do diabo, é um falso. Isso é falso. Falar isso, tem que ser um filho da serpente. Não pode ser um filho de Deus. E dentro da mensagem. Será, mas dentro da mensagem tem filho da serpente? Por certo. Tem serpente pequena, serpente grande. Tem de tudo, filho. Agora, tem o revelado? Tem. Você quer ver outra vez? Deus está manifestando o seu nome, revelando o seu nome. Eu não disse aqui revelando os seus nomes. Por enquanto estou dizendo revelando o seu nome. Ele mudou de nome. Ele chamava Abrão. O mesmo que chamava Abrão, não chama Abrão mais, é Abraão. Ele chamava Jesus, o mesmo que chamava Jesus, não chama Jesus mais, chama Brana. Revelando o seu nome, certo? Revelando e dizendo, você sabia que o Jeová não é correto? Esse nome não é correto? Não sabiam a tradução? Então soletraram, apenas soletraram, mas não sabiam. Mas agora você sabe qual o nome? E chamará o seu nome Jesus. Então aqui já sabe. Você sabia que durante as 7 eras da igreja ninguém tinha revelação de novo nome, mas na 7ª era da igreja teria que ter a revelação porque Deus estava revelado em carne. E quando Deus está revelado em carne, primeiro Deus se revela em carne para dizer para você, esse é o meu nome, eu estou revelado em carne, eu estou num homem, olha o nome dele é o meu. Amém. 154, 155, com a atração sobre a montanha, um pouquinho só ali aqui. E haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. Gentil e hebreu. E um deles, o qual era Deus mesmo. O Filho do Homem. Revelou a si mesmo na forma humana, realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele, dentro da tenda. E tu disseste que isto se repetiria outra vez, quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E aqui estamos, Senhor. Quer dizer, está tão claro, só que ele não podia dizer, o meu nome é o novo nome. Ele não podia falar. Esse era o mistério do dia. Por isso ele não diz assim, eu tenho a mensagem do 7º selo. Ele diz, olha, aquele 7º anjo que vocês vêem na constelação, ele é quem tem o 7º selo. Mas aquele 7º anjo lá representava ele. Ele era um representante daquele 7º anjo da constelação aqui na Terra. Então, o novo nome estava ali em William Branham. Foi por isso que Deus diz, o seu nome está escrito em toda a montanha. Eu te garanto, nos dias de Jesus, Jesus falou assim, ó, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Sabe por quê? Porque na rocha, naqueles dias, não estava escrito Branham, estava escrito Jesus. Estava escrito Yeshua. Nas rochas.
Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando eles rejeitaram, as pedras clamaram que explodiram a montanha. E caiu pedra, veio rolando pedra, no tempo de Jesus Cristo. E a mesma coisa aconteceu no Monte Pôr do Sol. Leia a mensagem com a atração sobre a montanha. A mesma coisa aconteceu quando Deus explodiu com a montanha, lá no Monte Pôr do Sol. O seu nome está sobre toda ela. Se nós pararmos de pregar, a montanha do pôr do sol diz, brana. Se nós não falarmos o novo nome, a montanha está pregando. Oh, vocês não sabem? Tem o rosto do homem, está aqui, eu desenhei, tem o rosto dele, o perfil do rosto dele está aqui, é brana. Mas se você fosse olhar lá no leste, você poderia ver numa rocha, talvez o perfil do rosto, você não vê quem é ele? É Jesus, é Yeshua. Você não vê? É ele aí, ó. Mas não podiam ver. Hoje eles não veem a mesma coisa. O monte, a rocha, desenhou lá. Está tudo pronto. Pai Celestial, obrigado pela revelação. O Senhor revela seu nome a quem o Senhor quer. Porque isso é o que o Senhor diz em São Mateus 11, verso 25 em diante. Que o Senhor revela, o Filho revela a quem Ele quer. Não é a quem nós queremos, não. O Senhor revela para quem o Senhor quer o novo nome. Porque o antigo nome, nem os pentecostais querem no batismo. E agora o novo nome, nem o povo da mensagem quer pregar. Eles não têm coragem para isso. Mas o Senhor é o único que pode revelar isso aos seus eleitos.